Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aplicada. Então, na videoaula de hoje, nós iremos tratar da regra de 3 simples. A regra de 3 simples é um processo prático e muito útil para resolver problemas que envolvam 4 valores quando eu conheço 3 desses valores. Portanto, nós temos dois tipos de regra de 3 simples. As que são diretamente proporcionais e as que são inversamente proporcionais. A gente vai já entender qual é a diferença. E é muito importante que o aluno consiga diferenciar quando a regra de 3 ela é diretamente proporcional e quando ela é inversamente proporcional. Porque a forma de resolução vai ter uma pequena alteração. Então, os passos para se resolver uma regra de 3 é construir uma tabela agrupando as grandezas de mesma espécie em colunas e mantendo nas mesmas linhas as grandezas de espécies diferentes, mas que possuem uma correspondência. Como eu havia mencionado, identificar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Montar a proporção e resolver a equação. Então vamos aqui um exemplo que vai ficar mais fácil para entender. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$ 120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas exatamente iguais? Mesmo tipo e mesmo preço. Então aqui nós temos a tabela que foi montada. Então, nesta coluna, nós temos as camisetas e nesta coluna nós temos o valor pago. Então, se 3 camisetas, o valor pago foi R$ 120, ao comprar uma quantidade maior de camisetas, eu vou pagar X reais. Está muito claro aqui que as grandezas são diretamente proporcionais, porque quando eu aumento o número de camisetas, obviamente, o valor pago será maior. Então, uma vez montada a tabela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora resolver. Vou multiplicar em cruz. Então, eu tenho 3 multiplicado por x é igual a 3x. E 3x vai ser igual, vou multiplicar aqui em cruz, 5 multiplicado por 120 vai ser igual a 5 multiplicado por 0 é 0, 5 vezes 2 é 10, vai 1, 5 vezes 1 é 5, com esse 1, 6. E agora, para descobrir quem é x, o que é que eu faço? Tudo que está multiplicando x vai para o outro lado dividindo. Portanto, x é igual a 600 dividido por 3. E a gente sabe que 600 dividido por 3 é igual a 200. Logo, o valor pago é R$ 200 pelas 5 camisetas. Então, agora vamos ao segundo exemplo. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzida para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então percebam que as grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque eu vou diminuir o número de horas por dia. E o que é que vai acontecer com o prazo? Obviamente, ele vai aumentar. Sendo assim, eu vou fazer o seguinte. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, eu faço uma mudança aqui na minha tabela. Então, eu mudo o valor dessas duas grandezas. Então, fica 8 está para x, assim como 5 está para 20. E agora eu posso multiplicar em cruz. 5 multiplicado por x é igual a 5x.
8 multiplicado por 20 vai ser igual a 160. Logo, x vai ser igual. Lembrando, para saber quem é o valor de x, eu pego tudo que está multiplicando x e levo para o outro lado dividindo. No caso, o que está multiplicando x é apenas o número 5. Então, levo o número 5 para o outro lado. Então, x vai ser igual a 3. 3 vezes 5, 15. Sobra 1, vai para lá. Fica 10 dividido por 5, que é igual a 2. Logo, o prazo para entrega da obra são 32 dias. Por fim, vamos ao último exemplo. Um ônibus deslocando-se a uma velocidade média de 80 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade fosse aumentada para 120? Então, novamente, está claro aqui que as grandezas são inversamente proporcionais. Porque se eu aumentar a velocidade, o que é que vai acontecer com o tempo? Ele vai cair. Então, eu aumento a velocidade, setinha para cima, e o tempo cai. Então, eu tenho que fazer a permuta aqui desses dois elementos. Então, 80 está para x, assim como 120 está para 3. E agora eu posso multiplicar em cruz. Então, fica 120 que multiplica x é igual a 3 que multiplica 80, 240. Então, novamente, quero saber quem é o valor de x, tenho que isolar a variável x. Como que eu faço isso? Tudo que está multiplicando x vai para o outro lado dividindo. E aqui eu posso fazer algumas simplificações, olha só. Esse zero pode cortar com esse zero, então x é igual a 24 dividido por 12. Como a gente sabe que 24 é o dobro de 12, então x é igual a 2. Logo, o tempo passa a ser 2 horas. Aumenta a velocidade e diminui o tempo. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam pegar esse material sobre regra de 3 simples, ler novamente, refazer esses exemplos e aí vocês podem partir para os exercícios sobre regra de 3 simples. Então esse material aqui ele tem 10 exercícios sobre regra de 3 simples. Então considero suficiente que o aluno resolva esses 10 exercícios e aí esse assunto aí vai ficar bastante tranquilo sempre que ele se deparar com a necessidade de resolver uma regra de 3 simples. Então agradeço a todos que assistiram a esta videoaula e até a próxima.